3. Bem-vindos ao primeiro episódio do segundo trabalho de Hércules, um podcast quando calha para matar saudades da infância. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Duarte. E nós decidimos inaugurar isto hoje fazendo uma pequena apresentação de quem nós somos e dedicar uns minutinhos de conversa ao ano em que nós nos conhecemos, o ano de 1989. O segundo trabalho de Hércules é uma ideia que surge já sucedânea de outras ideias que nós tivemos. De outras ideias para podcast que ficaram na gaveta e que estavam à espera até de uma equipa um bocadinho mais alargada. Exato. Mas eu e Eduardo decidimos que estava mais do que na altura de avançarmos com esta ideia. Isto. Porque a ideia era ser um podcast muito vasto com tudo, e com as nossas memórias, com as nossas convivências, que podia ir desde recordação a música, a tudo. E que na verdade o sumo de tudo era as nossas memórias. 80% do tempo que nós às vezes falamos com outras pessoas ao nosso lado é fazê-las relembrar do tempo do nosso tempo, ou seja, de 89, 90 e por em diante, coisas que eles brincaram, ou que ouviram, ou que viram, ou videoclubes. E sempre houve aquela malta que dizia: vocês deviam gravar um episódio, vocês deviam fazer um programa, deviam fazer no formato de podcast, que era giro, porque se nós gostamos de ouvir, de certeza vai haver algumas pessoas que também estão interessadas nisso. E achámos então na altura de dar o salto. Isso. E era uma boa ideia, achei eu, começar por apresentarmos. Primeiro dizer que somos lisboetas. Exato. E que as memórias que aqui se venham a tratar vão ter um caráter muito lisboeta. Sim. Nós vamos querer feedback de gente do país todo, mas não se admirem de estarem a ouvir dois lisboetas e que, portanto, quando começarmos a falar de escolas, de centros comerciais, as nossas experiências vão de facto estar aqui na Grande Lisboa. Exatamente. Vão estar centradas em Lisboa. Nomes como Alfa, Star, Amoreiras, coisas assim do género, ou videoclubes como o Galáctica ou Arco-Íris, que são coisas que se calhar as pessoas de Lisboa, sobretudo da nossa geração, ou até mesmo até um bocadinho após da nossa geração, vão se lembrar. Mas adorávamos ouvir também o que é que aconteceu no Porto, o que é que havia no Porto, ou em Beja, ou em Évora, ou em Faro. Tu também vais falar daqui a uns tempos, ou melhor, durante estes episódios que vamos ter a seguir, vais falar de alguns episódios aí que vais falar, se calhar, de Cabanas de Tavira, eu vou falar de Aveiro. Sim. Mas gostávamos de saber opiniões das outras pessoas também, ou seja, do que é que estava a acontecer em 89. Depois, nós em 89 tínhamos 10 anos, o que quer dizer que nós nascemos os dois em 1979. Exato. O que nos dá aqui uma boa baliza do tempo em que nós vamos, do tempo que nós vamos revisitar com este podcast. Temos os 10 anos antes de nos termos conhecido, toda a década de 80, Exato. E temos uns bons 10 anos para a frente para também revisitar a década de 90. Exato. E o outro terceiro ponto que eu achava que era uma boa ideia tratar no primeiro episódio é também falar um bocadinho dos nossos traços de personalidade. É que eu e Eduardo somos aquilo, e somos ainda aquilo que se chama totós, Sim, ou hoje em dia geeks. Ainda somos totós. Exatamente. Mas somos totós giros e sexys e estamos a dizer porque estão-nos a ouvir, não estão-nos a ver. Não é? E isto explica que vamos passar muito tempo deste podcast a falar de cinema, de banda desenhada, de bonecada, de videojogos. Exato. E por isso não se admirem se não ouvirem assim falar muito de futebol, nem das marcas de carros da nossa geração. Sim. Mas o ponto mais do máximo total que existe, que eu acho que isso mesmo existe, é que o Sérgio criou o nome do podcast. Havia mil nomes de podcasts que havia em mente e o Sérgio achou um nome fantástico. E para vocês perceberem o nível total que isto tem, o nome do podcast chama-se O Segundo Trabalho de Hércules. E eu pensei, porque é um trabalho muito difícil, temos que buscar e fazer investigação e falar disto e por em diante. E o Sérgio, não. O Sérgio é um mega totó. É o Uber totó aqui da zona. E tem uma explicação que eu fiquei tipo, ok, boa.
Certo, está certo. E vou-vos deixar que o Sérgio explique isso e vou-vos deixar aqui em silêncio e vou desligar o meu microfone e tudo para vocês perceberem. Estás-me a deixar já constrangido Ponto máximo de mega totó que o Sérgio tem. Se nós tivéssemos banda sonora, havia um som de trás tipo mega totó. Não é? Por isso vou-vos deixar com a explicação de o que é o segundo trabalho de Hércules. Eu lembrei-me que na tradição metafísica ocidental e nos símbolos do zodíaco, o caranguejo é sempre o símbolo das saudades da infância, da longa memória, e o caranguejo que está no zodíaco remete para um caranguejo da mitologia grega chamado Carcinos, que foi um caranguejo que foi enviado por Hera, a mãe dos deuses, a esposa de Júpiter, para dificultar o segundo trabalho de Hércules, que era a luta com a Hidra. Esse caranguejo não demorou muito a ser derrotado por Hércules, mas para todos os efeitos ficou sempre gravado nas constelações do zodíaco, e eu achei que, bom, já que nós vamos mergulhar nas águas da saudade, e em particular da saudade da infância, vamos prestar uma homenagem ao Carcinos, ao caranguejo do Hércules, e damos-lhe o nome ao podcast. Fantástico. Eu vou usar uma referência do Top Gun. Não uma referência do Top Gun, mas um texto do Top Gun para explicar o que é. Totó! Sinceramente, Sérgio, eu na altura, isto tudo aconteceu o Sérgio, falámos em 24 horas temos que gravar um episódio, e eu disse, não, vamos gravar amanhã, não vamos esperar uma semana, vamos gravar amanhã. E o Sérgio num prazo de 4 horas. 4 horas, criou o nome, criou a temática, criou o conceito e ainda criou a música, que é fantástico. Tu mandaste uma mensagem. Não digas isso. Não criaste a música, eu só escolhi a música, é verdade. Mas a música foi muito bem escolhida, foi muito bem selecionada. E tu tiveste o cuidado todo de me enviar isto. Eu ainda me lembro de pegar à noite, antes de dormir. Fiz aqui 1 da manhã. Sim, era mais, 2 da manhã. E 2 da manhã, pronto. E eu pôr a música a dar e dizer, isto é a minha banda sonora para o resto do ano. E adorei e senti tudo isto a crescer e mais, ou seja, de repente passou a ter corpo, a ter estrutura e conceito. E para mim, vamos avançar para a frente. A música, se tudo tiver corrido bem, há de ser a música de um fulano chamado David Feslian, que tem o Feslian Studios, onde nós fomos buscar esta faixazinha para introduzir o podcast. Fantástico. Mas eu quero dizer mais uma coisa sobre o título, é que eu achei que, mesmo para quem não quisesse nada com o caranguejo, o segundo trabalho de Hércules podia ser interpretado como uma espécie de referência ao hobby. O herói durante o dia está a tratar do seu trabalho, do seu primeiro trabalho, o seu ganha-pão, e depois, ao fim de semana ou ao fim do dia, vem gravar o podcast, e esse é o segundo trabalho do herói. E mais engraçado é que tu deixas de ser um totó. Agora esta segunda explicação vai ser super coisa. Não, ainda é totó. Mas eu estou a dizer isto e na brincadeira, e estou a dizer isto até com todo o amor que tenho. Chamar totó a Sérgio é uma coisa bastante querida. Porque eu também sou um grande totó. Eu não sou um totó tão literário. Sou um totó muito mais físico. Sou o gajo que diz, olha lá esta nova t-shirt que eu vi, tão gira, olha lá isto aqui já viste o novo episódio de Stranger Things? Não é? E eu sou muito totó, eu continuo a gostar muito da cultura de pop, as novas tendências a nível das séries. Eu vou ser morto por isto. Eu ainda não vi Game of Thrones. Nunca vi havia um episódio, mas não vi mais nenhum. Prometo que vou ver. Estás perdoado. Estou perdoado. Tu também já viste? Tu não viste? Eu só vi a primeira temporada de Game of Thrones porque eu sou muito totó. E eu li os livros. E eu afeiçoei muito aos livros e não quero que a série se sobreponha à imaginação dos livros. Então não ver um nível máximo de totós nós somos. Eu nunca vi, mas gosto de outras totósices. E o Sérgio é o totó dos livros. Mas 89 foi um grande ano. Para mim e para ti, por variados motivos. O principal foi como nos conhecemos. Sim. E conhecemos no famoso Externato de Alvalade. Não é verdade? Esse adjetivo para o Externato. O famoso Externato que ninguém conhece. Que é um colégio hoje extinto. Exato. Que ficava mesmo encostado à linha do comboio
do apiadeiro de Entre Campos. Exatamente. Era fantástico. Mas que hoje foi deitado abaixo, é um bloco de apartamentos moderno. Exatamente. Só existe parte do recreio, porque faz parte de um café em baixo, porque na altura era uma taberna, e que uma vez fomos, para vocês perceberem, uma vez decidimos atirar pedras para o ar e aquilo era uma taberna que tinha um terraço e as pedras iam lá e nós recebemos uma queixa. Sim, essa tasca essa taberna já se queixava dos alunos daquela escola há 40 gerações. E nós fomos os gajos que atiraram as pedras e eles, ao final desta brincadeira, já não aguento mais estes putos. E lá recebemos a nossa primeira queixa e a nossa primeira vez que ficámos os dois de castigo. Nós éramos grandes arruaceiros. Provavelmente. Éramos totós e arruaceiros. Para vocês perceberem o ponto em que era o externato. Estes dois totós são os maiores arruaceiros da escola. Mas ficam a saber que se nós nos conhecemos em 89, temos 33 anos de amizade. Entre nós só há amor e amizade, mas vamos lá recuar no tempo. O que é que estava a acontecer? Exato, o que é que estava a acontecer em 89? 89, fiquei a saber quando comecei assim a fazer pesquisas, que é um ano muito bom para o que nós vamos fazer. Porque 89 é um bom sítio para deixar de falar dos anos 80 e começar a falar dos anos 90. Porque em 89 acaba o Family Ties e acaba o Miami Vice. Eu adorava o Miami Vice. E em 89 começa The Simpsons e começa o Seinfeld. Boa, duas coisas que também adoro. E não há aqui equívoco. Se a família do Alex Keaton era a família perfeita para os anos 80, a família dos anos 90 é uma família disfuncional. A família Simpson. Ok. Então o que é que a gente pode dizer um bocado entre o Miami Vice e o Seinfeld, não é? Porque um combate o crime e o outro é uma série sobre nada. Um é Nova York dos anos 90 de homens-criança, exatamente, fechados em apartamentos pequeninos. E outro no Miami feito de homens sexys, homens de barba rija, com letra minúscula, não totós, carros desportivos e miúdas. Só aquele início. E depois 89 está cheio de coisas que nós amámos na altura. É o ano do quê? Do Arma Mortífera 2. É o ano da peça fundamental para nós naquele ano do Batman do Tim Burton. É o ano de Querida, Eu Encolhi os Miúdos. Eu também adorei esse filme. Do segundo filme dos Caça-Fantasmas, que vocês vão repetidamente ouvir falar neste podcast. Vezes, Caça-Fantasmas. É o ano do Indiana Jones e a Última Cruzada. Também um filme. É o ano do segundo filme do Regresso ao Futuro. São coisas boas. E depois, para nós que gostamos muito de BD, também é um ano em que o Grant Morrison andava a escrever o Doom Patrol e o Animal Man. É o ano em que o Todd McFarlane está no Homem-Aranha a fazer as coisas do Venom. Exato. O Sandman do Neil Gaiman estava com um ano de vida, estava mesmo a começar. E depois há uma coisa muito importante para nós, é que logo a seguir a 1989 nós estávamos no primeiro ano de escola. E o público começa a publicar as tirinhas do Bill Watterson, Calvin and Hobbes. Eu continuo a adorar o Calvin e eu tenho uma história à volta do Calvin contigo. Tu és a primeira pessoa que me apresentou o Calvin numa daquelas tardes em que eu ia passar à tua casa e tu tinhas Há Monstros Debaixo da Cama e eu adorei aquele livro. Na altura ainda me ri um bocadinho contigo e a minha mãe ofereceu-me no fim de semana seguinte, comprou-me o livro e eu acho que foi a primeira vez que tive a noção que um dia podia morrer a rir e chorar a rir, literalmente chorar a rir. Eu na altura só tinha chorado a rir antes com o Monty Python e agora estava a rir com o Calvin and Hobbes e ainda hoje estimo esse livro, tenho esse livro com muito amor e carinho e guardo muito bem. É claro que está muito amarelado, mas está muito bem preservado porque foi um dos meus primeiros grandes livros e um dos meus livros favoritos que andava para todo e para qualquer lado. Não, eu sempre me mudei de casa, o Calvin and Hobbes foi sempre comigo. Há coisas que se perderam nas mudanças, mas Calvin nunca se perdeu e é aquilo que eu hoje em dia estimo como fosse um dos maiores tesouros da minha coleção.
1989 foi também o ano em que a Nintendo lança o Game Boy, que chegaria um aninho ou pouco mais que isso depois a Portugal, graças à Concentra, trazendo consigo também o resto das consolas da Nintendo que nunca tinham tido distribuição aqui em Portugal. Exato. E portanto começava-se também a malta a despedir do Castelo de Grayskull e a começar a pedir aos pais coisas como Street Fighter 2. É mais no teu caso que eu ainda tive Masters of the Universe durante algum tempo. Aqui em Portugal, sempre que se ligava à televisão, ouvia-se falar do Tomás Taveira. Exato. Eu não sei quem é o Tomás Taveira. Quer dizer, disse exato, mas não. Quem é o Tomás Taveira? Quem é o Tomás Taveira? Temos que arranjar alguém que um dia venha cá falar sobre o Tomás Taveira. Não sobre os filmes. Sobre os filmes ou sobre a arquitetura? Se calhar têm sido duas pessoas diferentes. Se calhar têm sido duas pessoas diferentes. Porque eu estou muito mais interessado na arquitetura. Claro. Achas? E tínhamos, claro, os noticiários sempre também a falar sobre a abertura do Muro de Berlim. Exatamente. Que cairia no ano a seguir, mas que abria as suas portas em 89. E nós, Duarte, o que é que nós estávamos a fazer? Eu estava a ver o Muro de Berlim, mas quando eu vi lá em cima. O que é que eu andava a fazer em 89? Para 89, para o nosso conhecimento. Sim, no verão de 89. Nós conhecemos-nos em outubro, setembro, outubro, quando abre o ano letivo. Exatamente. Mas o que é que se estava a fazer no verão antes? Eu vou resumir isto nos 4 anos. Infelizmente, eu pré-escolar, vamos afastar pré-escolar, porque senão ficamos aqui um episódio gigantesco a falar também da minha primeira vez que fiquei de castigo, que foi chamar bruxas a um senhor que trabalhava numa loja, numa mecânica, não é? Uma oficina de mecânico. E na altura os mecânicos eram pessoas muito cuidadosas, não gostavam das neiras. Eu gostei e disse: estão aí bruxas, porque era assim um ventilador, e fiquei de castigo porque os senhores ficaram muito ofendidos comigo. Tinha 4 anos. Mas na verdade isso resume-se é que nos outros 4 anos seguintes eu tinha um grave problema. Grande parte dos meus amigos, ainda hoje são meus amigos, eram pessoas que estavam muito ligadas ao futebol, a coisas das séries de televisão, telenovelas, e eu tinha toda uma informação um bocadinho de culto de bandas desenhadas. O meu pai colecionava bandas desenhadas franco-belga, por isso tinha os Tintis, tinha os Pirrus, tinha os Marsupilaris, tinha os Alixes, e comecei a ter alguma literatura inglesa, mas não tinha ninguém para partilhar, nem os meus brinquedos, nem as brincadeiras que eu fazia, porque tinha Playmobil, Masters, e os meus amigos eram futebol, cascóis das equipas, normalmente, e depois tinham os Matchbox, rinhos telecomandados. Eram pessoas muito mais físicas do que eu, que era uma pessoa mais de imaginação. Por isso, grande parte do meu tempo até conhecer foi à volta de eu estar muito sozinho, em brincadeiras, a ir para a Costa de Caparica, onde nós passavam férias, a brincar sozinho no exterior ou na praia. Por isso não tinha muito isso. É isso que depois, quando eu te conheço, vai fundir de eu chegar ao PT e falar do que estava a ver nos videoclubes que tinham surgido. O meu primeiro videogravador, acho que foi em 87 ou 88, por isso eu papei muitos filmes até te conhecer, e quando eu te conheço já vinha com alguma bagagem e tu tinhas esse patamar muito interessante de eu também já vi esse filme, também já vi essa série, também gosto, também tinha estes bonecos, e isso era muito interessante e foi isso que me uniu. Por isso, antes de 89 a minha vida era um bocadinho muito maçadora, muito solitária, e como passava as férias com as minhas tias, acabava por sempre envolvido sozinho a brincar com com o meu próprio universo. E tu o que é que estavas a fazer imediatamente antes de entrar no externato? Em 89, nesse verão, eu estou a preparar a mudança de casa. Eu cresci em Belém, no bairro do Restelo, em casa dos meus avós paternos, e quando cheguei aos 10 anos, os meus pais achavam que já não iam precisar de 8 mãos para tomar conta de uma criança, e estava na altura de arranjarem uma casa só para eles, e então estávamos a preparar a mudança para as Avenidas Novas. Fui viver para muito perto do Campo Pequeno. Sim. E portanto ao pé de ti, estavas já... Estava mais perto do Campo Grande, e tu estavas no extremo vamos chamar da Praça de Touros, não é? A Praça de Touros era um ponto central das nossas casas, não é? Tu vivias do outro lado da Praça de Touros, eu vivia do lado oposto da Praça de Touros. Eu também tenho ideia que foi dos verões em que eu mais vezes fui ao cinema, e a minha companheira de cinefilia, como é? Era a minha avó. A minha avó, havendo tempo,
levou-me o verão todo aos cinemas todos de Lisboa, entre o Tivoli, o São Jorge, as Amoreiras, e foi o verão em que eu fui ver o SOS Vizinhos ao Ataque. Estou a ver isso em videoclube. Yeah. E olha, como tu, também não era propriamente um miúdo assim, muito social. Para mim satisfazia-me a minha melhor amiga que vivia na casa mesmo ao lado da casa dos meus avós, com quem eu brincava todos os dias. E nas coisas da bonecada, quem também tinha G.I. Joes e Masters of the Universe e as coisas que eu gostava era o meu primo, o filho mais novo do irmão do meu pai, o Mark, que nasceu exatamente no mesmo ano que nós e que partilhava muitos dos nossos interesses. Se havia miúdo que tinha bonecos dos Superpowers, era ele, e tinha muita coisa de Action Force e de G.I. Joe, e portanto sempre que ele lá ia à casa ele era o mais provável companheiro de brincadeiras. Exato. E no verão de 89 fica praticamente tratada a mudança para as Avenidas Novas, e eu entro no externato de Alvalade para o primeiro dia de aulas bastante cedo. Exato. Ou seja, o externato onde nos conhecemos. Exatamente. Eu devo ter saído de casa dos meus avós, ainda devia estar a dormir em casa dos meus avós naqueles primeiros dias de aula, e então fui de boleia com o meu pai. Devo ter chegado mesmo muito cedinho à escola. Lembro-me de estar no pátio sozinho, com muito pouca gente, e de ter encontrado um outro miúdo a quem que reconheci que devia ser também um miúdo novo ali. Exato. E a quem pergunto, quando nos cruzamos no recreio: arrasta os colorinhos, agora sou o dono do recreio. Com quem que tens de meter comigo? Yeah. E a esse miúdo eu pergunto-lhe se ele era novo lá. E o rapaz diz-me que sim, chama-se Tiago, eu sou o Sérgio e tal, e ficamos a conversar muito pouco tempo ali no recreio, até que ele olha para a entrada da escola e diz: está ali um rapaz que eu também conheço, vamos lá falar com ele. Que era eu. E eras tu. Exato. Eu já conhecia o Tiago anteriormente, ou seja, tu, pelo que estás a contar, chegaste ao externato, não conhecias a escola, não fazias a mínima ideia da escola. Eu já conhecia a escola anteriormente. Eu, no dia das inscrições, houve um dia para apresentar a escola, e acontece de eu estar a conhecer a escola e o Tiago estar lá com a mãe. A mãe conversa comigo e quase impinge assim uma amizade forçada de lá. Eu entro no externato por outros motivos, ou seja, Lisboa tem muitas escolas públicas, tinha a Eugênio dos Santos, que era o sítio do qual tinha a ideia ou tinha em mente de ir para lá, e na altura, quando acabámos a primária, houve alguns pais que diziam: não vamos separar os amigos, que eu tinha 2 ou 3 amigos, não vamos separar os amigos e vamos pô-los na mesma escola. E é assim que eu entro no externato um bocado atrás deste grupo. E é exatamente, ou seja, nesse exatamente dia em que eu estou a conhecer a escola, que a mãe do Tiago apresenta-me, que nós não queremos uma amizade, foi um nodding, né, de ok, tu és novo aqui na escola, ok, certo. Não ia ser porrada como tu ameaçaste porrada, nem com navalhas, nem nada de género, não. Foi um de reconhecimento só, de ok, és nome da escola, também sou nome da escola, não conheço nada deste recreio. Ainda demos uma volta, os dois, a ver aquele recreio, era pequeno, também de um corte de basquete, por isso nós fomos ao recreio, não conhecíamos o interior das salas, demos a volta, e acho que foi assim o início do nosso, entre aspas, amizade. E é nesse momento em que o primeiro dia de aulas eu entro com o Tiago, com o meu amigo, na altura um amigo da primária, vamos chamar o Estorninho neste caso, o Nelson, e eu estou com eles na conversa porque eu sou um novato ali, naquela escola, estava ao pé do balneário, que é exatamente quando o Tiago chega e apresenta-nos, e ficamos a falar, e muito rapidamente, quando é dado os lugares das secretárias, o Nelson fica com o Estorninho e eu acabo de ficar com o Tiago. E fico assim, ficamos sentados nas mesas. Sim, eu tenho a sensação que durante uma boa porção daquele primeiro mês ou coisa assim de escola, o Tiago João era muito mais o teu amigo do que tu eras o meu, do que o teu. O Tiago João era mais o polo que nos juntava aos dois.
o Tiago João era mais dominante nas brincadeiras e era o vértice mais forte do nosso triângulo. Sim. Eu fiquei sentado com um outro rapaz, o Nuno, do qual falaremos, porque também há histórias muito excêntricas sobre ele. Exato. Mas durante muito tempo eu sentia que a amizade era mais conduzida pelo Tiago do que propriamente Ele era o rei das brincadeiras, tomava o controle das brincadeiras, mas isso também durou algum tempo no início, até nós começámos de facto, porque havia um pormenor interessante da nossa amizade e da nossa estadia no externato, que era o pós-almoço, ou seja, o durante o almoço, porque eu almoçava na escola, apesar de viver muito perto da escola, eu almoçava na escola e tu também almoçavas. E nós sentávamos lado a lado no almoço, ou seja, nós acabávamos por almoçar juntos. E naquele hora e meia de intervalo entre o início das aulas da tarde, nós tínhamos o nosso tempo. E é aí que a gente começou a travar conhecimento das bandas desenhadas, dos filmes de vídeo. Sim. E depois isso prolongava para depois o Tiago normalmente também ia buscá-lo 4h30, 5, quando as aulas acabavam, e eu ficava, devido à proximidade da escola e isso tudo, ficava contigo até o teu pai ir buscar. Sim, tu fazias-me companhia até à hora em que tinhas que ir buscar a tua irmã. Exato, ou ir buscar a minha irmã, sim. Eu normalmente era dos últimos miúdos a sair da escola, o meu pai ia-me buscar bastante tarde, mas enquanto tu podias, tu ficavas lá. Eu ficava bastante tempo, e mais uma vez nós ficávamos nas nossas brincadeiras e nos nossos universos. E acho que foi aí que, de repente, este vértice que ainda existe nas brincadeiras, mas quando o vértice desaparecia, surgia uma nova dinâmica de brincadeiras, de conversas, de jogos, e a nossa amizade começa a ser tecida aí. E pois é, claro que em 89 há para mim um dos maiores acontecimentos, não é? Que é o Batman, e isso de repente junta-se e começa ainda mais a articular os nossos, a nossa amizade e os nossos gostos. Aquele verão foi o verão da Batmania, mas que só chega a Portugal mesmo no fim de setembro. E eu lembro-me ter ido com o meu avô e o meu pai ao Cinema Londres, uma daquelas sessões da tarde, das 7 e tal, e de depois termos feito o caminho ali perto do Liceu Filipe de Lencastre, de regresso a casa a tempo do jantar. Mas eu sentia que a minha vida vinha mudada depois de ter visto o Batman. Eu ainda hoje me recordo do primeiro dia de aulas, tu chegares e contares literalmente o filme todo. E eu já queria ver o filme, porque já tinha visto a publicidade e tinha visto as reportagens, porque de repente foi a maior loucura, dava reportagens sobre a Batmania, e eu mais vontade tinha de ver o filme. Eu só vi o filme no fim de semana seguinte. E lembro-me de ir mentalmente, quase com um checklist, de dizer, ok, ele disse, já fiz isto, fez aquilo, fez aquilo outro. E tipo, este é o filme da minha vida. E lembro de chegar à escola e a primeira coisa foi, eu também já fui ver. E de repente mais conversa, mais... e depois entra a caderneta de cromos, que é mais outra coisa, que nós começamos a colecionar os cromos e tudo aquilo. E o material escolar do Batman e os carrinhos da Hertel, de facto... E nós os três aproveitámos muito bem a Batmania para termos um assunto para o recreio e para todo o tempo livre. Exatamente. Inclusive eu lembro-me de não sei porquê, ficou-me na memória, um dos momentos altos da nossa relação com o Batman foi um debate na sala de estudo. Naquelas horas mortas depois das aulas. Eu lembro-me do Tiago estar a dizer que o Batman sempre foi o seu herói favorito, e eu ter ficado extremamente indignado. Eu que era um leitor habitual dos gibis brasileiros, estar a ouvir um tipo que nunca tinha lido nada do Batman até àquela altura dizer que era o seu herói favorito. Mesmo Totó máximo. Na altura tu não sabias o que era a fúria dos Totó, assim, eu não acredito neste tipo. E eu dizia, não, o meu herói favorito é o Lucky Luke, e isso nunca vai mudar só por causa da Batmania. Pois era, tu adoravas o Lucky Luke. Eu quando conheci o Sérgio foi para a escola vestido de Lucky Luke. Não, estou a brincar. Não, eu lembro-me de ir à tua casa e tu tinhas uma coleção de bonecos de PVC do Lucky Luke. Sim. Que eu adorava. E tinhas um Lucky Luke com tecido, não era? Com roupa, não tinhas? Tinha, mas eu que já fui comprado depois nos termos conhecidos. Mas eu lembro-me de ver isso. Posso dizer que foi comprado no Kit Market, que era aquela loja de móveis para montar, uma espécie de pré-IKEA que havia nas Olaias. Boa. Pá, eu adorava esse Lucky Luke. Mas eu lembro que tu adoravas o Lucky Luke. Eu adorava o Lucky Luke. Já viu o filme? Quando o filme saiu com o Terence Hill? Sim. Foste ao cinema? Fui ao cinema. Também fui ver ao cinema. Também havia a grande loucura, nós tínhamos assim como os filmes do Bud Spencer e do Lucky Luke. Não era?
não é? Nós fazíamos Claro, sons, quebra-ossos e coisas assim. E depois, para vocês perceberem um bocadinho esta dinâmica, eu era o miúdo mais alto na escola e tinha uma grande gadelha muito escura. E havia assim um certo lado de Bud Spencer, não pela posição física, mas por ser a figura mais alta. E então nessas brincadeiras eu quase assumia sempre o lado do quebra-ossos. Não é? Sim, vocês não fazem ideia. O Duarte era muito grande. Era muito grande para um miúdo de 10 anos. Agora sou uma pessoa de uma estatura média. Nós éramos todos pequeninos anões. Eu dei, sim. Há fotos, um dia, quem sabe a gente partilha na nossa rede social, há fotos nossas em que o Sérgio parece estar sentado, mas na verdade o Sérgio está de pé ao meu lado. Mas na verdade parece estar sentado porque estás basicamente pelo meu sovaco. Sim. Não é? E nós todos na escola depois descobrimos que tu eras um coração mole e um bonzão, mas durante os primeiros tempos toda a gente tinha medo de ti. Tinha muito medo. Sim, eu era o vosso protetor e assumia o lado protetor e andava muitas vezes à luta e a defender dos miúdos do 7º ou 8º ano. Estamos a falar do miúdo do 5º ano a fazer frente a tipos 2 ou 3 anos mais velhos. Mas eu era na verdade muito tímido e muito medroso, mas muitas vezes a sensação de proteção tinha que atuar, porque eu tinha sido uma escola pública e não havia bullying, mas havia sempre alguém mais presente ali um bocado nas gozações, isso tudo. E eu achei que quando entrasse no 5º ano isso tinha que mudar. E o fator de estar muito sozinho também, quando entro no 5º ano, achei que tinha que mudar essas coisas, tinha que ser diferente. Tudo isso graças aos filmes. Eu vi aos filmes e dizia, não, eles mudam de escola e eles têm que agora ser estes rufias. E tentei assumir o lado do rufia que nunca entrou. Ou seja, apesar de tentar ter o aspecto físico de mauzão, eu não conseguia ser rufia. Era sempre um coração mole. Que achava que qualquer rapariga que desse meia conversa era a rapariga com quem eu ia casar. Era logo. Mas depois nós levamos a Batmania, assim, que eu associo à parte um pouco mais fria da nossa amizade, a parte que foi mais dominada pelo Tiago, e depois no quê? Nas férias de Natal. Nas férias de Natal, na noite de passagem de ano. Exatamente. Logo a seguir ao especial Hermanias do Hermano José, a RTP transmite o primeiro filme dos Caça-Fantasmas. E era um filme que eu conhecia mal. Exato. Porque quando tentei ver em VHS, com 6 anos, não consegui passar da parte da biblioteca. Eu já conheci o filme muito bem. Um dos filmes que eu mais via e revia. Eu devia ver o filme na média de 2 a 3 vezes por ano. Temos que pensar que também os videoclubes, os vídeos estavam disponíveis nos videoclubes, não eram assim tantos. Por isso eu acabava por repetir muitas vezes os mesmos filmes. O meu pai gostava muito dos Caça-Fantasmas, eu gostava muito dos Caça-Fantasmas e acabei então por assumir aquele lado de adorar aquele filme de terror da qual eu podia aguentar, não é? E lembro quando deu na televisão, é engraçado eu chegar à escola e pensar que fui o único que vi. E mais uma vez aquele ponto de ligação. E eu chego às aulas, eu chego à escola e o tema de conversa é: vocês viram o filme que passou no final do ano? Vocês viram os Caça-Fantasmas? Esse momento criou uma conversa que eu considero fundamental no nosso trio. Eu lembro-me de estarmos a sair daquela primeira aula da manhã, a fazer o caminho para o recreio, passando ali pela porta da cozinha, e o Tiago João pergunta-me, diz lá a verdade, estás a gostar mais do Batman ou dos Caça-Fantasmas? E eu ali, custou um bocadinho, mas eu disse os Caça-Fantasmas. E a partir daquele momento os nossos tempos livres passaram a ser dedicados inteiramente aos Caça-Fantasmas. A mim foi feita a pergunta de uma maneira diferente. A pergunta foi: tu gostas mais do Batman ou dos Caça-Fantasmas? É dos Caça-Fantasmas, não é? E eu tipo, sim. E depois dei uma grande lição, porque vocês já vão falar do filme, tipo, eu vi o filme, já conheço o filme e já sabia o filme de cor, e ao ponto de saber recriar aquele passo do Peter Venkman quando vai falar com no Fontanário, e eu recriava, e vocês, é isso mesmo, o grande filme, e logo todas as nossas brincadeiras durante o ano, e depois, ou seja, os outros seus períodos,
foi unicamente e exclusivamente Caça-Fantasmas, porque depois a seguir estreia o Caça-Fantasmas 2. O Caça-Fantasmas 2 estreia pouco antes do Natal. Exatamente. Mas nós só o vemos a seguir. Exato. Mas a RTP transmite a primeira parte justamente para aproveitar Exatamente. o Caça-Fantasmas 2 estar, no cinema. Yeah. Claro que depois daí vem a caderneta de cromos, os bonecos da Kenner, a animação. Exatamente. E depois nós até contaremos um dia em que nascem os caça-poluição. Já me lembrava disso, eu não acredito. Oh meu Deus. Que nos levou a bater porta a porta do edifício Via Veneto e coisas assim. Exatamente. Mas isso fica para o episódio dedicado aos caça-fantasmas, acho eu. Acho que sim. Eu tenho de me relembrar porque eu tenho uma vaga ideia disso. Mas é fixe. Mas lembro-me perfeitamente de todos os nossos blocos ter cópias dos desenhos dos autocolantes, porque tínhamos a caderneta de cromos, tínhamos as coisas assim na Bulical ou assim na Parrico e nós íamos colecionando os autocolantes. E nós quase passávamos a tratar-nos como membros dos caça-fantasmas. Sim, tu eras o Ray Stantz, o Tiago era o Peter Venkman e eu era o Egon. E ainda hoje, e sabes bem, e nós éramos tão totós, que às vezes chegávamos a entrar pelo corredor da escola quando estava particularmente ocupado a dizer deixem passar os caça-fantasmas. Mas temos que contar um pormenor e a gente vai repetir este pormenor, que é nós éramos uns totós, mas toda a gente adorava-nos os totós. E há um dia que havia aquilo que eu acho que hoje em dia é uma referência, não o bully, mas o rei da escola, que era o miúdo que controlava o recreio. E há um dia que esse rei da escola diz: ninguém entra no recreio, já ninguém pode entrar. E nós ficámos ali num espaço que era um corredor mínimo, e estamos a pensar que tínhamos 4 turmas de primária, ou seja, tínhamos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta classe, tínhamos 5º e 6º ano, 7º e o 8º ano. Por isso imaginem a quantidade de miúdos que estavam lá, e de repente o que ele diz, aprisionada num átrio mínimo, e ele diz: só podem entrar os caça-fantasmas. E nós os três vamos para lá. Eu nunca senti-me tão observado e tão julgado nesse dia. Nós a rolarmos no chão, lembro do Tiago estar a rolar no chão, tipo, o Gowser, e eu tipo, ok, isto para mim não. Eu não deixei de entrar com a sensação de que, eu vou ser tão apanhado. Nós vamos ser tão apanhados. Essa sensação que diz lá porrada. Ele vai deixar entrar os caça-fantasmas e nós vamos levar com uma bolada nas costas assim que ultrapassarmos o portão do recreio. Ou seja, eu acho que eu fui com medo do público, tu com medo dele, e o Tiago tipo, loucura, entra no recreio só para mim. É verdade, que fixe. Mas sabes, uma coisa que eu queria levantar, que eu acho sempre curioso, é que há todo um mundo que nós estávamos a viver intensamente fora do externato, e que era comum aos dois, a ti e a mim, mas que nós quase não partilhávamos. Quando nós hoje pensamos na quantidade de cómics que nós lemos em comum, claro, nas suas versões brasileiras de Abril, e nem sequer propriamente passávamos muito tempo a falar sobre o assunto. Nós sabíamos que estávamos os dois a ler o Aranha do Fato Negro, que foi justamente naqueles meses de verão de 89 que sai o conflito entre o Peter Parker e o simbiote. É nesses meses de verão que se publica na Abril o Casamento do Hulk, ilustrado pelo Todd McFarlane, que dá origem ao Hulk cinzento. Exato. Tive muitos do Hulk cinzento. Nós estávamos os dois a ler o Daredevil do John Romita Jr. e Dan Nocenti. E nós sabíamos isso, quer dizer, não era uma coisa que... Não. Nós às vezes até comentávamos... Não, eu lembro de nós comentarmos a história de 2 episódios do Homem-Aranha, o tal episódio do Homem-Aranha com as calças de pijama, que nós adorávamos, não é? Ele sai urgentemente e recorda-se, ele lembra-se de estar com as calças de pijama, e a famosa história do fato de ficar totalmente molhado com aquela perseguição na furgonete, não é? Que era o furgão. Que era uma história com o Hobgoblin, não é? Era o Hobgoblin, ele é o início do fato negro e o resto, o fato, na altura, o fato vermelho e azul, todo encharcado, e quase ele arranjar uma propósito de eu devia ter um fato que pudesse secar e ficar louco, sabes? E nós, é o fato preto. E no entanto, nós quase não vivíamos isso no recreio, quase não. Isso prova de facto como a nossa amizade naquele primeiro arranque foi de facto um pouco, não só conduzida pelo Tiago, como até um pouco distante entre nós os dois. Sim. Eu acho que o fator de vários fatores, um deles era
aquele intervalo da hora do almoço, o intervalo do final do dia, e o fator de vivermos perto, os nossos pais que se davam muito bem, as nossas mães davam-se muito bem, havia muito aquela coisa de tu não queres passar a tarde na casa do Sérgio, ou não queres vir passar a tarde na casa do Duarte. E é nesses momentos em que a gente estamos os dois e entra esse universo todo dos jogos, das brincadeiras, dos mesmos bonecos, e perceber que tínhamos esses pontos de ligação. Sim. Mas nós temos 2 anos de amizade na altura, 5º e 6º ano. Eu no 7º mudo de escola, tu ficas no estranho, eu mudo de escola, e tinha tudo para de repente deixarmos de ser amigos, tinha tudo. Mas não, continuámos a encontrar-nos no Natal, e entra de repente, além de entra várias coisas, nomeadamente o modelismo, depois entra as consolas, o Amiga. Antes disso o skateboard, exatamente. Entra muita coisa nos intervalos dos fins de semana, que depois mais tarde, a partir do 7º ano, é durante as férias que a gente se reencontra. Sim. Eu acho que é as férias que vão nos reunir e vão nos dar esta força da nossa amizade. Sim, porque nós juntávamos para andar de skate no Estádio da Luz, juntávamos para fazer modelismo na minha cozinha, na minha cozinha. Nós arranjámos sempre alimentos para manter a amizade a funcionar durante... Depois, exatamente, tiveste tua Amiga, eu ia à tua casa jogar Amiga. E depois, inesperadamente, quando o Externato Alvalade abre falência e fecha mesmo no início do ano letivo, eu vou parar à escola. À minha escola onde eu estava. Exatamente. E estávamos em turmas diferentes. E quando chegamos ao 10º ano, nós os dois vamos para a artes e voltamos a reunir. Voltamos a reunir na mesma turma para mais 3 anos. Para mais 3 anos. E nesta altura nem éramos amigos, mas havia aquela coisa dos intervalos. Éramos amigos em secretária e nos caminhos para casa e voltar para casa. Porque normalmente nos intervalos eu estava a jogar vôlei com os gajos da turma, com algumas pessoas da nossa turma, as pessoas mais, não eram os top, mas eram os top, não é? E é no 12º ano que eu mando essa malta toda para estar e fico unicamente nos intervalos contigo à porta das escadas a falar de várias coisas. E nessa altura é quando entra no nosso universo a banda desenhada. Estamos a colecionar a banda desenhada loucamente, não é? Tu tinhas muito mais. Aos 14 anos eu começo a frequentar as poucas lojas que vendiam a banda desenhada na língua original, a Destarte, na Praça da Alegria, as Escadinhas do Duque, Nona Arte, que era no Cais da Alfândega e por aí fora. A Bilhamania, que era a caminho do Campos Mártires da Pátria, na altura. Sim, na Rua Gomes Freire. Exatamente. E começamos os dois a desenhar de forma mais disciplinada, e muito pouco tempo depois estávamos os dois a entregar pranchas de BD ao Festival da Banda Desenhada da Amadora. Exatamente. E no fundo quase a começar a construir carreiras de ilustradores e designers, cartunistas e por aí fora. Já era o nosso plano. Exatamente, era o nosso plano. E no 12º, no 10º ano, nesta altura, ou seja, estamos a falar 14 anos, devíamos estar aqui no 8º, 9º ano, provavelmente, e é quando entramos no 10º ano que voltamos a dar uma segunda, terceira vida aqui. E era engraçado, nós tínhamos tudo para também novamente dizer, estou farto de aturar este gajo durante a época de aulas, não vou aturar este gajo nas férias. Mas não, nas férias continuávamos a encontrar-nos, ou ir para comprar uma desenhada, ou para estar ao material de desenho, ou estar a desenhar juntos. Sim. Ou ir a alguma adaptação da BD ao cinema. Exatamente. Para ver o Judge Dredd, ou para ver o Corvo. Ou para... Exatamente. E a nossa amizade foi sempre... tendo alguns desafios e sobrepondo esses desafios. Mesmo na faculdade é a altura que nós temos a maior separação. Sim, porque é verdade. Nós encontramos, eu fui para a História e tu foste para a Filosofia, e nós tínhamos muito tempo de separação de encontros. Nós encontrávamos 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, uma vez durante as férias de Natal, uma coisa assim. Sim. Mas sempre que a gente encontrava-se era como se tivéssemos estado juntos o ano inteiro. Tínhamos sempre um encontro obrigatório. Sim, esse era obrigatório. Em outubro tínhamos sempre que ir ao festival. Na verdade tínhamos 2. Era um que era a preparação da banda desenhada para ir ao festival, e depois no festival que a gente encontrava-se na inauguração. Mas houve alturas nesses anos que tu estás a dizer, nos anos da faculdade, em que nós chegámos a ir só... Sim, só ir à inauguração. Só é verdade. E à inauguração que a gente... Mas pelo menos mantivemos, mesmo que nós passássemos um ano sem nos ver, pelo menos mantínhamos sempre o encontro de outubro. Exato. Pelo menos esse foi sempre... Esse foi sempre, sempre super agradável. Sim. Era um dia que a gente encontrava-se tipo às 2 da tarde e voltávamos para casa tipo
às 8 da noite. Às 8 da noite, mentira. Chegámos a Lisboa às 8 da noite e íamos jantar ao antigo Medeia, que era um cinema monumental, e ficávamos na conversa até às tantas. E quando acaba a faculdade, acaba uma relação que eu tinha de namoro e eu Nós ficamos com disponibilidade para fazer uma mega viagem. Não, mas até antes, eu lembro, quando acaba a minha relação é quando eu vou começar a frequentar os teus cafés e os teus espaços. Pois, tu passas a vir ter comigo à Faculdade de Letras de Lisboa. E eu fico, às vezes, não fico um dia inteiro em que trabalho às 9 ou às 10 e ficava até às meia-noite com vocês, nomeadamente a falar contigo e com os teus amigos. E a jantar com a malta de filosofia, com malta de filosofia. Exatamente. E depois íamos para o Bairro Alto e prolongávamos a noite. E prolongávamos a noite até às tantas. E é na altura que então entra essa famosa viagem. É verdade, foi num aniversário meu. Foi no teu aniversário. Em que a minha melhor amiga da altura, que estava a estudar na Universidade de Edimburgo, te pergunta, olha lá, quando é que tu levas este gajo a Edimburgo? E eu vi, eu estou a pensar em Marrocos. Ele não vai nada a Marrocos, vais a Edimburgo e levas este gajo. E eu disse, ok, bora. E tratámos disso. Foi um bocado como este podcast, foi tipo, no dia seguinte eu comecei logo a preparar os planos da nossa viagem. E eu tinha feito um gig de ilustração, tinha ganho assim algum dinheiro e se gastaste dinheiro toda uma viagem. E foi isso que foi. E nós fomos a Edimburgo e tivemos aquele nosso medo de, ok, isto tem duas coisas para funcionar. Aqui pode acontecer duas coisas. Ou funciona muito bem e nós continuamos amigos, isto até pode passar a escala, ou a nossa amizade morre aqui. E na verdade a amizade não morreu. Não, a amizade explodiu desde coisas completamente parvas que nós fizemos, desde eu ter ataques de pânico no avião e o Sérgio virar-se para mim e ter ainda criar mais pânico a dizer, imagina o avião cortar o avião a meio. Não é? Enquanto comia os Skittles que tu tinhas comprado no aeroporto. Exatamente, para mim, como há uma coisa engraçada que eu já disse várias vezes a ti, que é ainda hoje tens, mas já conheço. Hoje tens muito menos, mas na altura tinhas alguma frieza, algumas coisas que dizias. O Sérgio disse, uma vez, quando era miúdo, uma vez disse, na altura no 8º ano, no 9º ano, e acho que foi quando fiz os 15, ou uma cena qualquer, já não me recordo. Tu viraste para mim e disseste, parabéns, estás o ano mais próximo da morte. E eu disse, isto é fantástico, isto é mesmo do Sérgio. E nós, em Edimburgo, disseste uma coisa assim parecida, não com isso, mas foi tipo, Duarte, nós não podemos estar todos os dias juntos, porque eu não vou aguentar estar contigo todos os dias, eu quero estar sozinho para fazer as minhas coisas. E eu na altura disse, fantástico, é exatamente isso que eu estou a pensar. E vi dias nós estávamos sozinhos. Qualquer outra pessoa que às vezes contava isto, as pessoas ficavam tipo, mas porquê que ele disse essas coisas? Vocês foram de férias juntos e estavam de férias juntos. Tipo, mas nós no fundo fazíamos o dia como queríamos em Edimburgo e depois encontrávamos ao fim da tarde no pub para beber copos, depois íamos jantar e depois voltávamos para o pub. E eu depois ia ter com miúdas, tu ficavas no pub, eu voltava com miúdas ou sem miúdas. Eu ainda estava à conversa com o pessoal da Universidade de Edimburgo e eu já tinha andado com 2 miúdas nesse dia. E um totó com miúdas é possível, estão a ver? É possível, tudo é possível. Mas é verdade, do que tu dizes, eu era é uma coisa que depois me criou um certo dissabor, mas eu era um tipo muito mais exigente e controlador nas amizades, e nomeadamente contigo. Eu estava sempre a cobrar tu não ter lido aquela BD, não teres lido aquele livro, não teres desenhado o desenho a tempo, não teres acabado a prancha, não teres entrado no concurso para o Festival de BD naquele ano. Exato. E houve uma altura que aquilo já não me sabia bem. E eu até me sentia mal por ter sido tão chato com estas coisas durante aqueles anos todos, e até me admiro como é que tu ficaste lá para aguentar aquele chato. Tu ofereces bandas desenhadas de vez em quando. Não gostas dessas bandas desenhadas, queres? Claro que quero. Bandas desenhadas a custo zero, fantástico. Grande parte da minha coleção é feita de bandas desenhadas dadas por ti, não é? Não, mas a nossa amizade tem histórias muito engraçadas, e acho que este podcast representa isso, de várias aventuras que nós tivemos, de vários acontecimentos que temos em comum, que ao mesmo tempo são muito diferentes e depois têm esse ponto em comum, que é quando nos encontramos. E este podcast é uma celebração da nossa amizade e do culto que nós temos por estes objetos totós de bandas desenhadas, desenhos animados, séries, televisões, isso tudo. Se o nosso plano correr bem, nós acabaremos por não só matar saudades da infância dos anos 80, acho eu, fazendo um bocadinho o gosto desta geração, que é muito saudosista e muito nostálgica, mas acabaremos também por contar algumas das nossas melhores histórias destes anos de amizade. Sim. E só posso pedir que
tenham paciência, aguentem um bocadinho enquanto nós estamos a aprender a fazer isto. Exato. E lancem algumas ideias. Se houver temas da vossa infância que vocês queiram também ver aqui discutidos. Nós criámos uma página do Instagram que é basta procurar pelo nome do nosso nome do podcast, o Segundo Trabalho de Hércules, por extenso. Partilhem as vossas ideias, digam o que é que vocês gostaram, o que é que não gostaram, e vamos fazer tudo isto com uma ideia de quase de um fórum de totós. O que é que acham? Então vamos despedir-nos aqui, vamos dar descanso ao Hércules. Exatamente. E vemo-nos no próximo, ou ouvimos-nos no próximo episódio. Então, até breve.